Bom dia, eu sou a Keila Nossi e esse é o Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Como tem sido para você essa experiência da leitura da Palavra do Senhor? O que você tem aprendido? Qual foi o livro que você mais descobriu coisas novas ou o que você mais cresceu? Compartilhe conosco aqui no YouTube, mande lá nas nossas redes sociais. É muito importante a gente saber como tem sido essa experiência para você, para que a gente avalie se a gente continua para o próximo ano e tudo que a gente pode fazer também para facilitar e abençoar você no seu relacionamento com o Senhor. Nós também te convidamos a compartilhar esse material para que isso alcance muitas pessoas e leve salvação. Nós estamos no capítulo 6 de 2 Coríntios. Coríntios é uma carta escrita por Paulo à igreja de Corinto ali, para trazer direção, para trazer amor sobre aquela igreja que estava enfrentando muitas situações difíceis. E no capítulo 6, Paulo continua sua defesa do ministério apostólico, reiterando o caráter da sua missão e as dificuldades que ele enfrentou. Ele também fala sobre a importância da integridade, da pureza moral na vida dos cristãos, enfatizando o papel que cada um de nós tem como embaixadores de Cristo. Então, no verso 1, Paulo começa esse capítulo exortando aos coríntios a não aceitarem em vão a graça de Deus. Isso nos lembra da urgência do testemunho cristão e da responsabilidade que nós temos de compartilhar o Evangelho. Nós precisamos usar o nosso tempo e as oportunidades que Deus nos dá para impactar vidas. Nós não estamos aqui de passagem, ontem nós falamos muito sobre isso. Nós somos cidadãos do céu e nós precisamos agir de forma que Cristo seja visto. Então não é só receber o privilégio de ter a eternidade, mas é também fazer parte como embaixador do céu para que outras pessoas alcancem a eternidade. Dos versos 3 ao 10, Paulo descreve as qualidades e o caráter que um embaixador deve ter, incluindo aí paciência, capacidade de enfrentar tribulações. Ele enfatiza que a resposta às dificuldades deve ser a firmeza de caráter e principalmente a fidelidade ao Senhor. Então hoje nós precisamos ver se estamos vivendo de maneira que as nossas vidas retratem verdadeiramente o caráter de Cristo. Se as nossas reações e aprovações dão um testemunho do Evangelho. Nos versos 14 a 17, Paulo nos encoraja a não nos unirmos em julgo desigual com descrentes. Isso diz respeito ao tipo de relacionamentos que cultivamos e às influências que permitimos em nossas vidas. Porque a Bíblia já diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos avaliar os meios que nós estamos nos influenciando, seja midiáticos, seja relacionais, sejam os ambientes, tudo influencia a nossa forma de pensar. E o que nós devemos encher a nossa mente são das coisas eternas, das coisas do alto, das coisas do Senhor. Então nós precisamos avaliar como são as nossas amizades, as parcerias de negócio e até mesmo o casamento. Por quê? Porque nós precisamos andar em unidade. Então hoje, como que os seus relacionamentos te aproximam de Deus? Será que você tem relacionamento que te afasta dele? A escolha de amigos e a forma como nos envolvemos em culturas e grupos podem sim afetar o nosso testemunho cristão. No verso 18, Paulo conclui então o capítulo afirmando que Deus nos acolhe como filhos, evocando a promessa de uma nova identidade em Cristo. Essa verdade é fundamental para o Evangelho e deve transformar a maneira como nos vemos e como nos relacionamos com os outros. Ao entender que nós somos filhos amados de Deus, nós somos chamados a viver em liberdade e a refletir essa verdade em nossas vidas diárias. Por isso, hoje, você precisa identificar quais áreas da sua vida você precisa se envolver mais na igreja, na comunidade. Qual que tem sido o seu compromisso como embaixador de Cristo no seu trabalho, na sua igreja?
Como que você tem evangelizado, discipulado, servido com os seus dons? Porque Deus te chamou, Ele te separou, Ele te deu um ministério e você é um embaixador, você é um privilégio, você carrega o nome de Cristo, você carrega a missão da eternidade. Como você tem respondido a esse ministério, a esse chamamento do Senhor? Você também precisa avaliar as suas relações. Considere como que esses relacionamentos têm te aproximado ou não de Deus. Se for necessário, evite pessoas, evite situações, evite lugares, mas não abra mão do seu relacionamento com o Senhor. Não abra mão de ser um cidadão do céu. Não permita que as influências possam moldar o seu caráter. Não se permita ser influenciado, mas se torne um influenciador. Aonde você chega, chega a luz. Aonde você chega, chega o Espírito. Aonde você chega, Deus está. Então faça jus a esse chamamento do Senhor. Seja um embaixador celeste. Reserve um tempo para orar, meditar sobre a sua identidade em Cristo. Se reafirme todos os dias e se comprometa a ser filho realmente de Deus. O capítulo 6 de 2 Coríntios nos traz um chamado à integridade e à autenticidade em nosso ministério e em nossas vidas pessoais. Ontem nós vimos da importância de sermos embaixadores. Hoje Paulo reafirma isso, a importância de viver a verdade do Evangelho em todas as áreas das nossas vidas, assim também como a importância de sermos conscientes das influências ao nosso redor. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Então nós precisamos nos comprometer com a nossa identidade como filho de Deus e dedicarmos a Ele tudo, nossos pensamentos, nossas ações, para que Ele possa nos usar para impactar verdadeiramente o mundo que nos cerca, vivendo na liberdade que Ele nos oferece e refletindo a sua luz em nosso convívio diário. Vamos orar? Pai, nós nos entregamos ao Senhor e agradecemos pelo privilégio de sermos filhos do verdadeiro Deus. Obrigada, Senhor, por sermos separados pelo Senhor, por sermos o seu povo, por sermos uma geração eleita. Mas Deus, traga sobre nós a responsabilidade que isso nos acarreta. Nos dê um comprometimento com a Tua palavra, um comprometimento com a Tua verdade. Nos ajude, Senhor, a escolher com sabedoria os ambientes que nós frequentamos, aquilo que nós ouvimos, as conversas que nós cultivamos nos nossos círculos de amizade. Senhor, nos livre dos vícios, nos livre, Senhor, das necessidades terrenas e nos faça cultivar um coração, Senhor, com um olhar na eternidade. Nos faça buscar no Senhor a Tua vontade, a priorizar o Teu reino, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, alinha a nossa mente e o nosso coração. Nos dê um compromisso sincero contigo e nos faça embaixadores do Teu reino. E nos ajude, Pai, a levarmos pessoas a Ti. Nos levante hoje em evangelismo, nos levante hoje em oração, em pregação da Tua palavra, que não seja só o nosso falar, mas principalmente o nosso viver, que impacte o mundo e que revele a Tua luz. Que o Senhor continue ministrando a Tua palavra ao nosso coração, abençoe cada pessoa que está ouvindo esse devocional nesse momento. Que o Teu Espírito os alcance, os abrace, os motive, traga esse senso de pertencimento e direção para que eles vivam, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e até breve.